pois o povo de Deus, o remanescente do Pai, não irá desanimar, vai triunfar, vai anunciar, breve Jesus voltará. Logo Jesus virá, logo o céu se abrirá. Vamos louvar. Boa noite a todos. Seja bem-vindo à casa de Deus. Vamos juntos entoar louvores a esse Deus maravilhoso. Espiritualmente, eu achei no cenário. Esse aí é o que nós conhecemos. Vamos louvar. Eu achei, sim, eu achei.
Vamos ficar de pé para adorar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos agradecidos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nosso descanso, nosso lazer, e agora, Senhor, que essa tua casa te render louvores.
Que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração e tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o seu nome. Venha ser de maneira especial para os visitantes, que eles sintam-se abraçados e sintam o desejo de a cada dia voltar, Senhor, à tua casa, pois eles serão sempre bem-vindos. Continua conosco, abençoa também de maneira especial, Senhor, o pregador, que ele possa trazer uma palavra que venha de acordo com as necessidades do nosso coração. São os favores, Senhor, que nós pedimos e desejamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos louvar nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como descrever? Como explicar? Amor que vem de ti, Senhor, é tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Mas ouça os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor e salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo o céu e o mar, jamais iria conseguir dizer o meu amor. Se ouvires no meu coração, ele vai dizer: vida deste-me, a verdade de meu caminho é. Mas são seus corações, ouça-nos cantar um hino de louvor e salmos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Amém, irmão. Tu conheces bem as nossas provações.
e as forças sinto não vai resistir. Eu me lembro das promessas que Jesus deixou para mim. Eu salvo meu Senhor, dizendo: Filho, estou aqui. Meus olhos para o alto e sempre louvarei, 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 louvarei ao meu Senhor. Mesmo triste, ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Meu Deus prometeu sempre comigo aonde eu for. Se meus passos tropeçarem, sua mão me susterá. Se eu escuteira conheço, logo não vou duvidar. Meus olhos para o alto e digo sempre: louvarei, 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 louvarei ao meu Senhor. Mesmo triste, ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Transformou a vida, fez cego enxergar, acabou a tempestade e morreu para me salvar. Louvarei, louvarei, louvarei ao meu Senhor. Mesmo triste, ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Louvarei, louvarei, louvarei ao meu Senhor. Mesmo triste, ou quando feliz, louvarei meu Redentor. Amém. Oremos. Filho e amado Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa, louvando e adorando teu santo nome. Senhor, abençoa todos esses irmãos que estão aqui presentes, abençoa também aqueles que não puderam vir, e pedimos bênçãos, paz, saúde e livramento. Esses são meus pedidos de agradecimento, em nome do eterno Jesus. Amém. Nesse momento, nos fechamos os olhos, vamos falar com Deus. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, porque com esses dízimos e ofertas
nós podemos contribuir para a tua causa e para o teu ministério aqui nesta terra, Pai. Vem ficar com cada doador, com cada família que é representada. É isso que eu te peço, vai ter a cabeça. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que bom ver a casa cheia hoje, né? A visita do nosso pastor Paulo, muito obrigado. A visita dos nossos irmãos. Uma grande alegria que eu fiz o convite para Valmir, para ele estar aqui com a sua família. Muito obrigado, Valmir, pela sua visita. Fique sabendo que todo dia eu oro por você. Não só você, como outras pessoas também que estão afastadas. Mas, hoje, queridos irmãos, gostaria de falar com vocês um pouco sobre detalhes. Né? Vamos falar sobre os DDD. Quem é aqui da década de 90, a final da década de 90, 98, 99, 2000, viu muito um comercial da Embratel, falando do DDD? Mas isso não tem nada a ver com a pregação de hoje, mas vou falar sobre Deus de detalhes. Um Deus que nos dá oportunidades. Né? Eu queria fazer uma pergunta a vocês antes de começar a abrir a Bíblia aqui. O que é detalhe para vocês? Eu gostaria que as pessoas me dissessem o que é detalhe. Vamos lá, quem pode me ajudar aí? Exato. Coisas que poderiam ficar de fora. Outra pessoa pode me ajudar? O que é detalhe? Cuidado. Muito bem. Essencial. Muito bem. Detalhes, por definição, é ato ou efeito de detalhar, minucioso, algo pormenor. E a palavra que eu mais gostei foi particularidade. Né? Isso é por definição, detalhe é isso. Né? Hoje vamos falar uma história que todo mundo aqui já conhece. Né? Nós vemos a Bíblia em si como a nossa regra de fé e prática, mas essa história, vou passar para vocês hoje 7 partes dessa história. E no final vamos chegar ao momento onde vai culminar com o nosso título, tá certo? Gostaria que vocês fechassem seus olhos agora, vamos pedir orientação ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos agora aqui, todas as nossas famílias, para te louvar, para te adorar e reverenciar o Deus Criador. Querido Pai, eu te peço autorização para abrir a tua palavra. Também te peço, Senhor, que o Santo Espírito venha sobre mim, para que eu possa falar a palavra do teu Deus. É isso que eu te peço, em nome do amor de Jesus. Amém. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia. Né? Hoje vamos falar sobre a história de Moisés. A história de Moisés que eu quero falar com vocês, como todo mundo já sabe, eu não quero me alongar muito na história dele em si, mas eu quero falar nela sobre 7 partes da história de Moisés. Certo? Vamos abrir nossa Bíblia. A primeira parte que vamos ver a história de Moisés está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, verso 8. A Bíblia diz assim, do 8 até o 10. Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser seu filho.
Esta lhe chamou de Moisés e disse: por que nas águas o tirei? Então aqui, o contexto desse verso aqui, quando você volta um pouquinho aí no capítulo 1, verso 22, vem dizendo assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas todas as filhas deixarei viver. Então o contexto aqui do nascimento de Moisés, né, a primeira parte é nascimento e adoção. O contexto fala sobre o faraó ordenando que matasse as crianças, né? Os homens que nascessem do povo israelita. E isso lembra muito uma história também do Novo Testamento, não é? Qual é a história que a gente lembra isso? Vocês podem me ajudar? Qual a história que relembra isso? Que um rei, um soberano, mandou matar crianças. E isso muito bem, Herodes, não é? Mandou matar as crianças de 2 anos abaixo, e foi justamente o nascimento do nosso rei Jesus. Percebam que esse capítulo, né, 2 e o capítulo 3 de Êxodo, ele fala num momento muito tenso do nascimento de Moisés. Nesse momento, onde muitos morreram, e ele teve o primeiro livramento de Moisés do novo nascimento dele. Isso é o primeiro detalhe. A parte 2 de Moisés, o segundo livramento que ele teve foi a fuga para Midian. Vamos ler no capítulo 2 de Êxodo, novamente, do verso 11 até o verso 15. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, e com seu povo, do seu povo, olhou de um e do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse o culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. E o verso 15 diz: informado desse caso, procurou Faraó a matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. Essa história também da fuga de Moisés também relembra muito, né, a fuga, a saída de Jesus. Jesus chamou em um sonho, o anjo disse que ele fosse para o Egito. Vemos muito essa ligação da história de Moisés. Esse é o segundo livramento que ele teve. No contexto aqui, né, ele fez aquele, matou um hebreu, um egípcio, porque era um do seu povo. Né? Aqui na terceira particularidade, na terceira parte, é o chamado de Deus. Vamos agora avançar para o capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 de Êxodo, no verso 9 e verso 10, diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui o contexto aqui está sendo, Moisés já está em Midian, né? E Deus chama Moisés na sarça ardente, ele está lá pastoreando as ovelhas, e Deus aparece para ele em forma de uma sarça ardente. Né? E ele vai lá e ele faz: por que essa sarça está ardente e ela não se consome? Isso para ele foi uma novidade. Então ele foi lá, viu, teve todo nós sabemos aqui como foi o resto da história. Ele se achava despreparado, porque, vamos adiantar para o capítulo 4, no verso 10 e 13. O verso 10 do capítulo 4 de Êxodo diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O verso 13 diz: ele, porém, respondeu:
Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Então, Moisés aqui, ele estava altamente despreparado. E não se achava digno dessa honraria de ser o libertador do povo de Israel. Mas mesmo assim, deixa eu ver qual o verso aqui, que ele diz. No verso 14 diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai do encontro e vendo que se alegrará em seu coração. Então Deus se irou porque Moisés estava se negando. Aí, não, Senhor, manda outra pessoa ir no meu lugar. Mas ele disse: não vai, teu irmão não é que fala fluente, vai. O teu irmão vai falar por tu. Aqui no verso 6 ele diz assim: ele falará por ti ao povo, e ele será por tua boca, e tu serás por Deus. Então Moisés estava aqui, ele estava despreparado. Mas vamos para a quarta parte da série, a libertação dos israelitas, não é? Esse episódio está no capítulo de Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 14. Todo mundo já sabe como foi a libertação das pragas, né? As pragas que teve no Egito, até a consumação e libertação do povo israelita. O quinto é os 10 mandamentos. Em Êxodo 20, capítulo 1 até o 17, nós vimos ali a entrega dos 10 mandamentos para Moisés, ao povo israelita. Por que essa parte, eu coloquei essa parte tão importante na vida de Moisés? Por quê? Porque não existe um povo sem lei. Essa foi a lei que Deus deu. Lógico que é a lei moral, mas futuramente existiriam outras leis, né? Lei de saúde, leis de questão da mulher, do fluxo de sangue, leis de cidades também que eram cidades que se você matasse uma pessoa, você tinha que ir para essa cidade. Então, várias leis. Mas essas leis aqui era a lei moral de Deus, para que tivesse o povo. Então, no sexto dia, a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo, ele está no capítulo 25 até o capítulo 31 de Êxodo. E quando Deus convoca Moisés para construir esse tabernáculo, porque Deus queria estar com o seu povo num lugar de adoração. Agora vamos para o Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 34. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, no verso 5 a 8, nós vemos aqui a morte de Moisés. Por que eu coloquei aqui também esse detalhe muito importante na trajetória dessa vida desse libertador? Por quê? Vamos ver. Do verso 5 até o verso 8. Alguém poderia me ajudar? Capítulo 34, Deuteronômio, verso 5 até o 8. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Betel-Peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do plano de Moisés se cumpriram. Vocês podem perceber que a história de Moisés é uma história muito bonita. Moisés foi uma grande figura, uma figura importantíssima no Antigo Testamento. Não é? Os eruditos dizem que quem escreveu o livro de Jó também foi Moisés, que foi o primeiro livro. Obrigado. O primeiro livro escrito da Bíblia, que foi Jó, muitos eruditos colocam como Moisés como o escritor deles. Mas a importância da figura central de Moisés no Antigo Testamento
ela vê que a sua vida foi marcada por 3 coisas. Quando você lê todo o capítulo, todo o livro de Êxodo, que é a questão das leis e do Deuteronômio, nós vemos 3 coisas importantes. Que é o quê? A fé em Deus. Primeiro, a fé em Deus. Quando Deus chamou Moisés, ele falou a palavra que todo profeta fala: eis-me aqui. Não é? Segunda coisa importante na lei de Moisés foi a obediência à vontade de Deus. Às vezes nós pensamos e fazemos coisas que são obedientes, mas às vezes não é da vontade de Deus. Aquilo que estamos fazendo não é da vontade de Deus. E a terceira coisa importante é que ele foi o libertador, né? E a formação do povo de Israel foi através da liderança de Moisés. Bem, como vocês sabem, né, quem frequentava a PG ou frequenta ainda, eu comentei 2 vezes na casa da irmã Carol e Joadson sobre a morte de Moisés. Né? A irmã Mãe, ela fala um pouco sobre a morte de Moisés. Eu não sei quantos leu aqui já leu esse livro, Profetas e Reis, ou Patriarcas e Profetas. Gostaria de me deter um pouco aqui eu gostaria de me deter um pouco aqui na morte de Moisés, né? A irmã White, ela fala aqui sobre essa morte de Moisés. Eu já li esse capítulo umas 5 ou 6 vezes. E todas as vezes que eu li, eu me emocionei muito. Mas aqui a irmã diz assim: o grande governador das nações declarou que Moisés não conduziria Israel a boa terra. Veja, imagine você, uma pessoa que libertou o povo de um Deus, fez tudo por ele, e o próprio Deus ele disse a ele: você não vai entrar na Canaã, né? Na Canaã terrestre. Mas ela continua: nem as súplicas mais fervorosas do servo de Deus puderam reverter sua sentença. Mesmo assim, Moisés fielmente tentou preparar uma pregação para entrar na herança prometida. Você vê que nem as súplicas mais fervorosas de Moisés, o servo de Deus, fez Deus voltar atrás. Moisés fielmente tentou preparar a pregação para entrar na herança prometida. E ali, de maneira muito solene, o povo foi confiado aos cuidados de Josué. A obra de Moisés como líder de Israel estava terminada. Ela continua dizendo: ainda assim, ele se esqueceu de si, mesmo em seu interesse pelo povo. Como a relação que eu disse logo no começo da história de Moisés com a história de Jesus, ela chega nesse ápice aqui. Veja que a irmã diz assim: ainda assim ele se esqueceu de si mesmo e pelo interesse do povo. Um libertador, uma pessoa que realmente se interessa por outras pessoas, Deus vê ele com bons olhos. Não é somente pregar o mundo, não é somente louvar, mas que também se importar com as pessoas. Esse era o diferencial de Moisés. Continua aqui: ao olhar o povo, preste atenção aqui, ao olhar o povo para aquele homem idoso que logo seria retirado deles, lembraram-se ainda mais com grande gratidão, preste atenção, da ternura paternal, de seus conselhos sábios, de seu trabalho incansável pelo povo israelita. Com amargura no coração, eles se lembraram de que o mau comportamento deles havia incitado Moisés a cometer um pecado pelo qual deveria morrer. É forte. É forte saber que o povo, você lutou bastante por ele olhar, né? Um homem, já Moisés morreu com 120 anos. Olhar para aquele homem e ter ternura por ele. Ele foi um homem sábio e saber que aquele homem que estava ali ia morrer por causa do meu e seu erro. Lembra muito da história de Jesus. Continuando aqui, vamos abrir a Bíblia de Deuteronômio, voltar a algumas páginas aí. Deuteronômio, capítulo 32.
Capítulo 32, versos 49 e 50. Amém, obrigado, Cecília. Aqui vem falando nesse verso o tema que ele vem no último dia da vida de Moisés. Não é? Então Deus convida para que Moisés suba até o monte dele e ali ele vai falecer. Aqui colocando para a irmã Magda, ela diz o seguinte, né? Moisés deveria partir para uma nova e misteriosa missão. Deveria sair para entregar a vida nas mãos do Criador. Ele sabia que iria morrer sozinho. Nenhum amigo terrestre receberia permissão para dar apoio a Moisés nas suas últimas horas. Eu fico pensando, meus irmãos, é muito triste você, uma pessoa idosa, ter toda a sua família, todo o carinho, seus filhos, seus netos, e não poder, naquele momento, se despedir deles. Eu lembro muito da história de Jacó. Jacó estava na terra de Israel, e antes dele morrer, estavam lá todos os seus filhos, seus netos, e a bênção de Jacó para cada filho e cada neto. É muito confortante, né? Ninguém quer morrer, mas para um pai de família que está ali, já no final de sua vida, ele gostaria. Mas a irmã White fala que Moisés foi tirado esse privilégio. Aqui eu fico pensando também, quer dizer, a irmã White ela continua dizendo assim, o seguinte: com fé inabalável, ele confiou a si mesmo, veja novamente, ao seu povo, ao amor e misericórdia de Deus. Que homem era esse que amava tanto o povo, mais do que a si mesmo? Que homem era esse? Veja quanta relação com a história de Jesus. Aqui em Deuteronômio, no mesmo capítulo 33, vamos ler o verso, todos juntos aqui, o verso 27. No verso 27 até o verso 29. Aqui vem dizendo que é a bênção de Moisés. Ó Deus eterno, é a tua habitação e por baixo de ti. Estende os braços eternos, ele expulsou o inimigo diante de ti. E disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó, e habitará a sós, uma terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão ao vale. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, pois salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá a defesa. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás nos seus altos. A Bíblia não fala, nem o Espírito de Profecia fala, mas eu queria aqui falar como se fosse uma licença poética. Eu fico imaginando Moisés falando isso, a amargura que ele estava no coração dele. Imagine que um homem que teve a sua vida, ele teve tudo na vida, ele nasceu, ele era um príncipe em Israel, no Egito. Né? Ele teve uma vida inteira pela frente, ele lutou pelo seu povo, ele lutou pelo. Inclusive, Moisés disse: Senhor, risca meu nome do livro da vida.
Ele queria muito esse povo. E agora a gente vê aqui, ele diz assim, como é feliz tu, Israel. Nós vemos aqui um verdadeiro homem apaixonado. Em Deuteronômio 34, verso 1, mais na frente um pouquinho, vem dizendo: então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e a terra. A irmã Mãe diz: no solitário pico do monte, Moisés ficou em pé e contemplou com visão clara a paisagem diante de si. Agora preste atenção. A sós, Moisés relembrou sua vida de privação e sofrimento desde que havia deixado as zonas das cortes do reino do Egito, e poderia ter sido seu para arriscar o seu futuro ao lado do povo escolhido por Deus. Moisés aqui, quando ele chegou no Monte Pisga, né, diz aqui, ele começou a relembrar a vida dele. O que ele fez desde a saída dele da corte real. Ele passou, matou aquele egípcio, fugiu para Midian, conseguiu formar uma família lá, teve chamado de Deus, mesmo ele não querendo, e mesmo assim ele veio para salvar, para libertar o povo de Israel. Agora, o mais interessante que a irmã White fala é o seguinte: sua vida de provação e sacrifício parecia ter sido quase em vão. No entanto, ele sabia ter recebido de Deus essa missão de trabalho. Quando ele foi chamado pela primeira vez para tirar o povo de Israel do cativeiro, ele teve receio de assumir essa responsabilidade, mas ele não rejeitou o dever. Eu me pergunto, quantas vezes Deus nos chama para uma responsabilidade e a gente não vai? Quantas vezes? Às vezes caímos no nosso próprio interesse. Chegou agora no ponto auge, que a irmã White fala na mão de Moisés. Ao recordar sua experiência, veja, preste atenção, uma ação errada manchava o registro de Moisés. Se aquela transgressão pudesse ser apagada da sua vida, ele sentiria que estaria pronto para morrer. Quem aqui pode me dizer qual foi essa ação errada que mancha o registro dele? Quem pode me ajudar? Muito bem. Moisés teve durante toda a sua vida apenas um erro, o qual lhe tirou a sua entrada na Canaã terrestre. A irmã White continua: e mais uma vez, mesmo ele sabendo desse pecado, e ele sabendo que não ia entrar, ele confessou o seu pecado e suplicou o perdão em nome de Jesus. Naquele cenário, Moisés contemplou não como se encontrava naquele momento, mas como se tornaria com as bênçãos de Deus. Então, Deus mostrou a Moisés: Moisés, olhe aqui, olhe toda essa campina, todo o Jordão, vai ser dos filhos de Israel. Tudo isso. Então Moisés começou a pensar o que seria. Ele pensou que seriam as montanhas lindas, muito verde, campo, a terra que emana leite e mel. Mas no final, Moisés pensando, na verdade era uma terra com ele, inspirado pelo Espírito de Deus, tinha descrito ao povo de Israel. Então, meus irmãos, quando Moisés fez isso aqui, ele ficou pensando, ele subiu lá no morro, ele ficou pensando toda a sua história, toda a sua trajetória. Ele teve 8 sonhos, 8 visões, dos quais eu vou falar bem rápido aqui para vocês. A primeira visão de Moisés, ele teve uma visão de sua história, a longa e triste história do povo israelita e apostasia e punição. Nós sabemos, né, da história de Israel. O povo que rejeitou, alguns reis rejeitaram muito deles e outros exaltaram o Senhor. Ele como libertador, quando ele teve essa primeira visão, eu fico imaginando uma pessoa que teve em seu peito dedicar-se ao próximo, dedicar-se ao povo, e ele vê aquilo acontecendo, para ele aquilo era como se fosse estivesse matando ele literalmente. Porque ele deu a vida pelo povo,
E ele futuro, ele vendo através de uma visão, ele vendo que o povo dele ia trair Deus. Segundo a visão dele, ele recebeu permissão para ver o primeiro advento do nosso Salvador. Moisés aqui ele estava tendo o privilégio de ter por alguns instantes o que Deus tem. Deus sabe do futuro, Deus entende das coisas. Então ele estava aqui naquele momento vendo a primeira vinda do nosso Salvador. E em Números 24:17 diz assim: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. A própria profecia que ele falou aqui, ele estava vendo. Ele vendo a vida do Filho do Homem. Testemunhou a vida humilde de Cristo em Nazaré, seu ministério de amor e simpatia e os milagres que Jesus realizava. Um duro golpe para Moisés foi quando ele assistiu à rejeição final da parte daquele povo que ele tinha trabalhado, orado e sacrificado, por quem esteve disposto a ter o próprio nome riscado no livro da vida. E ao ouvir terríveis palavras, que foi dito em Mateus 23:38. Quem pode ler para mim, por favor? Mateus, capítulo 23, verso 8. E foi um duro golpe para Moisés. Ele, em visão, ele ficou amargurado. Capítulo 23, verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Veja, como é que um homem, novamente eu vou ter que repetir isso, porque a meditação da irmã White, ela fala muitas vezes sobre isso. Como é que um homem que lutou a sua vida inteira pelo Estado de Israel, pelas pessoas de Israel, agora ele vê em Mateus 23, ele diz assim: eis que a casa de vocês ficará deserta. É um duro golpe para todos eles. A terceira visão, vamos adiantar aqui, na terceira visão que Moisés teve, ele viu que assim como mesmo tinha levantado a serpente de bronze no deserto, o Filho de Deus deveria ser levantado para que todo que nele crer tenha vida eterna. Veja, mais uma relação com Cristo. Todos nós sabemos, né, do episódio, lá, muitas cobras no deserto que picavam as pessoas morriam. Então Deus mandou que ele levantasse uma serpente de bronze, e toda aquela pessoa que olhasse para aquela serpente, ela estava salva. No caso, ela se curava. Mesma coisa a visão que Moisés teve. Imagine você, Moisés vendo o próprio Filho de Deus sendo levantado. Para ele foi muito triste. Continua. Moisés olhou novamente e viu Jesus sair como vencedor e subir ao céu, escoltado por anjos em adoração, e liderando a multidão de cativos resgatados da sepultura. A quarta visão que ele teve, os discípulos de Jesus, ao saírem para levar o seu evangelho ao mundo, apesar de Israel, segundo a carne, ter fracassado ser a luz do mundo, apesar de terem perdido suas bênçãos como um povo escolhido, ainda assim Deus não desprezou os filhos de Abraão. Quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando Moisés vendo tudo que ele tinha feito por esse povo. Mas mesmo assim, o povo de Israel foi escolhido por Deus. O povo de Israel teve a oportunidade de ter os oráculos de Deus com eles. E mesmo assim, o povo de Israel desprezou. E ele viu, ele ficou feliz ao ver que o que ele tinha feito, através dos discípulos, não iam parar, ia continuar. A quinta visão, Moisés viu a luz do Evangelho brilhar por meio dos discípulos de Jesus. E milhares na terra de estrangeiros aceitaram a fé. Ele se alegrou com o crescimento e a prosperidade de Israel. Agora, outra cena passou diante de Moisés. A sexta, foi mostrada a Moisés de que maneira Satanás levaria os judeus a rejeitarem a Cristo enquanto professavam a lei de seu pai. Essa parte aqui é voltada para os sacerdotes. Como é que pode o povo levita fazer uma covardia dessa com o Filho de Deus? O povo que tinha os oráculos de Deus, que pregavam sobre aquilo, eles sabiam das profecias, e mesmo assim ele fez. Imagine quanta amargura para um libertador que igreja. Como podiam aqueles que confiavam em Cristo colocar de lado
A lei é o fundamento do seu governo no céu. Com alegria, Moisés viu a lei de Deus ainda honrada e exaltada por uns poucos, e exaltada por seus fiéis. Viu a última grande luta dos poderes terrestres para destruir aqueles que guardam a lei de Deus. A sétima visão dele contemplou a segunda vinda de Cristo em glória, os justos mortos ressuscitarem para a vida imortal, os santos vivos trasladados sem ver a morte, e juntos subirem com cantos de alegria para a cidade de Deus. Queridos irmãos, que oportunidade é essa? A pessoa morrendo, sabendo que vai morrer, poder ver essa visão do futuro, ele poder ver a segunda volta de Cristo. Que coisa linda! E a última visão dele, ainda outra cena se abriu diante dos seus olhos. A terra livre da maldição, mais linda do que a boa terra da promessa que havia pouco lhe tinha sido apresentada. Ali não havia pecado e a morte não podia entrar. Com inexplicável alegria, Moisés contemplou a cena, um livramento ainda mais glorioso do que jamais poderia imaginar em suas esperanças mais radiantes. O Israel de Deus finalmente entrava na boa terra, pois as peregrinações terrestres haviam passado. Então a sua visão, então ele voltou da sua visão. Eu fico imaginando a cena de Moisés vendo tudo isso. Eu fico até emocionado porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo certo. Nós pensamos, não, estamos indo no caminho certo. Mas o que nós pensamos às vezes não é. Fazer a vontade de Deus é diferente de fazer a nossa vontade. A irmã Maia continua dizendo: se o povo soubesse onde se localizava o túmulo de Moisés, uns teriam corrido o perigo de cometer idolatria com o seu corpo em vida. Por essa razão, o local foi mantido em segredo. Anjos de Deus o enterraram, o corpo, o servo fiel e vigiaram no túmulo solitário. Então, aqui ela resume, falando da morte de Moisés, mas o poder da sepultura nunca tinha sido quebrado até então. E eles reclamavam com os seus cativos todos que achavam no mundo para nunca serem libertados. O diabo aqui, ele usa o Gênesis 3:19, pode ser, para afirmar, porque você é pó e ao pó voltará. Então o diabo tinha ali, ele tinha, naquele momento da história do mundo, ele tinha preceito de dizer, não, quem morre, morre em pecado e ele é meu. Mas a irmã White fala aqui que o poder da sepultura, até aquele certo momento, nunca tinha sido quebrado. Até então, o contexto que a gente conhece da história de Judas, não a história de Judas do traidor, mas Judas 1:7, ou Judas 9, fala ali sobre a aproximação de Jesus. Jesus veio para resgatar o corpo de Moisés, o corpo do seu servo. E teve lá aquela peleja grande, Jesus disse: o Senhor me repreenda. E a irmã Mate fala que ali estava uma prova de supremacia de Jesus. A presa foi tirada de Satanás, os justos mortos viveram outra vez. Moisés saiu do túmulo, glorificado, e subiu com o seu libertador à cidade de Deus. Para concluir, a lição que a irmã Mike nos diz, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora. Deus excluiu Moisés da Canaã terrestre para ensinar uma lição que jamais deveríamos esquecer. Que o Senhor exige obediência estrita e que todos devem cuidar para não tomar a glória que é devida para o seu Criador. Ele não poderia atender ao pedido de Moisés para partilhar a herança de Israel, mas ele não se esqueceu nem abandonou o seu servo. No topo do Pisga, Deus chamou Moisés para uma herança muito mais gloriosa do que a Canaã terrestre. Essa é a última cena revelada aos olhos mortais da história desse homem tão honrado no céu.
essa história, querido irmão, no capítulo 48, do livro do irmão White, eu acho muito linda, porque mesmo com ela afirmando que Moisés teve apenas um erro durante toda a sua vida, Deus não se esqueceu do seu servo. E tudo que ele fez pelo seu povo, e todo o amor que ele fez pelo seu povo. Mas veja que interessante, Deus não deu a canoa terrestre a Moisés, mas deu a canoa celestial. Eu queria contar, como eu disse logo no começo, né, sobre Deus de detalhes. Eu queria contar a minha história, o meu pequeno detalhe na minha vida. Como todos, muitos aqui sabem, saí da igreja dos 18 anos e tive uma vida muito levada, né? Bebelices, mulheres, todas as coisas, né? Vida de jovem. Mas quem me conhece, nunca eu deixei de confessar que era cristão. Eu sempre dizia a todo mundo: um dia eu volto. Um dia eu volto. E uma certa vez eu estava de ressaca em casa e eu sempre era assim, eu sempre quando bebia demais num dia, eu outro dia para ter ressaca eu ia assistir coisas da igreja. Era interessante isso. Sempre que eu bebia, estava de ressaca eu ia ver coisa da igreja. Sempre era assim. E nesse dia eu não quis assistir coisa da igreja. Eu estava assistindo uma novela chamada Os 10 Mandamentos. E naquele momento eu estava passando lá a última praga, que era a morte dos primogênitos. E tinha um personagem na novela que ele era hebreu, mas como ele estava no palácio, ele não queria sair por causa da luxúria que o palácio tinha. Né? Ele não queria perder as coisas da riqueza, né, do palácio. E quando o anjo da morte passou a meia-noite, mostrou justamente a cena dele. Ele fechando os olhos. Quer dizer, ele não fechou os olhos, mas ele faleceu. Aquilo veio para mim como uma flecha. Aquilo ali, eu me vi na pele daquele rapaz. Eu dizia: como é que eu conheço tanta coisa, e hoje eu estou feito ele? O que é que eu vou ganhar com isso? Veja como Deus usa pequenos detalhes nas nossas vidas para nos salvar. Eu sou uma prova viva de sonhos. Eu sonhei que um dia eu estava aqui pregando. Já é a segunda vez que eu estou pregando. Deus, eu não sei, queridos irmãos, qual a situação que nós passamos na vida. Mas eu queria dizer a vocês que, como a definição de detalhe aqui fala em particularidade, eu queria dizer a vocês qual a particularidade sua que você está se entregando em corpo e alma a Deus. Eu queria agora que vamos convidar a Larissa. Ela vai cantar um hino agora. Vocês poderiam ficar sentados agora, num momento de reverência. Eu queria que vocês ouvissem realmente a letra desse hino. Quando eu estava pesquisando alguma música para esse sermão, eu não vi música mais apropriada do que essa. Vocês possam ouvir e meditar.
Amém? Como diz a música, eu faço essa pergunta para vocês agora. Cristo é o seu tesouro? Como na história de Moisés, ele deu tudo para o seu povo, foi um homem honrado, um homem que trabalhou. Para terminar, queridos irmãos, eu queria contar a vocês, como eu já disse a vocês, eu acredito em sonhos. Estávamos aí, minha esposa, agora na Semana Santa, lá em Santa Eduna, e na escola sabatina, um ancião lá contando uma história de um irmão que já faleceu. Ele tinha sonhado com um anjo chegando perto dele dizendo: meu irmão, quando isso acontecer, Jesus vai voltar. Sabe o que eles sonharam e que os anjos disseram?
quando a lição da escola sabatina fala sobre o grande. Na mesma hora eu tremi, na mesma hora eu fui gelado. Sabe por quê? Porque naquele sábado se iniciava a lição de Jacob era sobre o grande conflito e a lição de Jó era sobre o conflito final. Tremi, porque a Bíblia fala que nos finais dos tempos muitas pessoas sonharão, velhos sonharão, crianças profetizarão. Para terminar, eu gostaria de falar sobre a história do lenço. A história do lenço fala que os reis antigamente, com aquelas mesas imensas, para mais de 50, 60 pessoas, o rei, ele na ponta da mesa, quando ele queria terminar a sua refeição, ele limpava a sua boca com um lenço e colocava lá. Mais uma relação com Cristo. Quando Jesus ele ressuscitou e deixou lá o pano dele arrumadinho, direitinho, todo bonitinho. A história do lenço do rei fala o seguinte, que quando um rei ele se levanta e deixa o lenço lá arrumado, quando ele vai se retirando, ele diz aos céus, deixa aí que eu vou voltar. Deixa aí que eu vou voltar. Em Mateus 26, 29, o texto diz, ali no contexto desses acontecimentos, será que um detalhe na vida sua e na minha pode ser maior que um acontecimento? Querido irmão, o que está tirando você da canal celestial? É o trabalho, é sua esposa, seu esposo, sua família, o carro, a moto, amigos, traição, esposa, esposo, dinheiro, egoísmo, egocentrismo. O que é que está tirando? Qual o detalhe? Faculdade, amigos do mundo. Para terminar, gostaria de dizer o seguinte: a nossa vida espiritual não é como começa, e sim como termina. E possamos, queridos irmãos, nos apegar e chegar mais a Deus. Gostaria de ficar com você se dá sem perto toda lá. Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, a nossa vida, Senhor, nós não somos nada, nós somos grão de areia perto do seu infinito amor. Uma bela história contada da tua profetisa para nós sobre como teu servo foi honrado por ti. Moisés ele teve a oportunidade de ver, de ouvir os últimos acontecimentos da história da terra. Querido Deus, vejo sonhos de pessoas que veem o Senhor Jesus Cristo dizendo que já está voltando, e essas pessoas elas vão e se transformam e voltam para o Senhor, e se batizam e voltam para o seu lado. Vejo os acontecimentos, vejo pessoas que infelizmente não querem ouvir a Deus, se negam a se entregar novamente. Querido Deus, eu oro por essas pessoas. O Senhor está voltando. E eu quero, Senhor, não só eu, como minha família, meus irmãos, e todas aquelas pessoas estar com braços abertos naquele grande dia de ser eis o nosso Deus aqui agora. Querido Deus, nos abençoe, nos proteja e nos dê um discernimento, Senhor, melhor para esse momento que estamos vivendo, que é o final dos tempos. É isso que eu te peço, em nome do Filho e do Espírito Santo. Pois o povo de Deus, o remanescente do Pai.